Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto banco de dados, mais especificamente como que a gente pode conectar o Python com o banco de dados, ou seja, aquilo que acontece no Python, quero manipular banco de dados. Só que antes da gente começar a nossa aula, o que eu quero trazer para vocês? Lembrar vocês de se inscreverem na PyStack Week, que é esse evento que eu tô com essa camisa aqui, e você pode concorrer a essa camisa aqui também. Ele é um evento 100% online, gratuito, onde nós vamos te ensinar mais Python e Django do que diversos cursos pagos que se tem por aí na internet. Esse evento serve para você que mesmo nunca programou ou está começando a programar agora, porque a gente vai partir do absoluto zero e nós vamos construir uma aplicação completa utilizando Python e Django. Será uma aplicação para hospedagens de cursos online. Pensa na Udemy, só que bem mais simplificada, até porque a Udemy levaria meses e vários programadores para ser desenvolvida. Ok? Então, nesse evento que vai acontecer do dia 4 a 10 de outubro, nós vamos aprender Python e Django e desenvolver um projeto completo do absoluto zero, que será um projeto para hospedagens de cursos online. E ainda por cima, você pode participar de uma premiação que você pode concorrer a essa camisa ou canecas e cadernos personalizados, como está aqui para vocês. E como vocês fazem para participar? Vocês vão ter um sistema de pontuação durante o evento, e quanto mais pontos vocês têm, maior a sua chance de ganhar uma camisa dessa. O primeiro colocado, a pessoa com maior quantidade de pontos, vai ganhar essa camisa. Como que eu faço para ganhar pontos? Você pode convidar amigos através de um link que você vai ganhar assim que você se inscrever e responder os nossos questionários que serão liberados durante a semana do evento. E se você acertar esse questionário, você ganha pontos também, ok? E aqui embaixo nós temos as datas de liberação das aulas. Nós vamos ter uma live de aquecimento para os alunos que são completos iniciantes. Aula 1 liberada no dia 4, aula 2 liberada no dia 6 e aula 3 liberada no dia 8 de outubro, ok, pessoal? Então é isso, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Vamos lá para a nossa aula? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que banco de dados é uma tecnologia capaz de armazenar informações em disco de forma organizada e em tabelas. Então, existem diversos bancos de dados. Nós vamos ver aqui nessa aula o SQLite, mas existe o SQLite, o MySQL, o Postgres, o MongoDB, existem dezenas e dezenas de bancos de dados. E vai variar, cada um deles tem pequenas variações entre si, mas eles são muito parecidos entre todos eles, desde que sejam bancos de dados relacionais, que utilizam a linguagem de banco de dados chamada SQL. Nós vamos ver tudo isso mais para frente, ok? Caio, como que eu faço para conseguir primeiro ver os bancos de dados e criar os bancos de dados? Eu recomendo que vocês comecem pelo SQLite, como eu vou mostrar nessa aula. E a primeira coisa que vocês precisam ter é uma ferramenta, um software para você consiga visualizar o seu banco de dados e ficar mais fácil de você interagir ali, não ser apenas pelo terminal. Porque apenas pelo terminal, para quem está aprendendo, pode ser um pouco mais confuso. Então, se você colocar aqui DB Browser for SQLite, vai aparecer aqui o segundo link, vocês veem Downloads, e aqui tem lá para Windows, aí você escolhe a sua versão, para Mac ou para Linux, ok? Então, só você o download aqui, vocês vão ter essa ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa ferramenta que está aqui, vou abrir ela e olha só o que vai acontecer. Abriu essa janela aqui para a gente. Essa janela, ela permite a gente criar, manipular e visualizar banco de dados. Isso daqui é uma forma mais fácil da gente criar nossas tabelas e por aí vai. Então, eu posso vir aqui em novo banco de dados. Em novo banco de dados, eu vou escolher área de trabalho, por exemplo. Onde que eu vou salvar esse banco de dados? Vou dar o nome de meubd.db e vou salvar. Salvei aqui, ele já me traz, ó, editar definição da tabela. Isso aqui eu vou fechar por enquanto. E aqui eu tenho a estrutura do meu banco de dados. Ele está falando que eu não tenho nenhuma tabela, nenhum índice, vistas, gatilhos, nem nada. E navegar dados, eu não tenho nenhuma tabela, então vamos criar uma tabela. Se eu vim aqui em criar tabela, eu posso vir aqui, ó, tabela. Aí eu posso fazer diversas configurações. Posso dar um nome para essa tabela. Eu vou chamar de pessoas. E aqui embaixo está o código que a gente teria que utilizar lá no Python para fazer essa mesma coisa. Então, o que esse software faz? A gente pode criar tabelas, manipular banco de dados através de uma interface gráfica e não necessariamente só digitando os códigos. A gente pode digitar os códigos. Se eu vim aqui e digitar os códigos, eu posso fazer isso. Só que a gente pode também fazer de forma aqui na interface gráfica e fica um pouco mais fácil, ok? Então aqui, vou dar o nome de pessoas, vou vir aqui e adicionar campo. Eu quero que ele tenha um campo chamado nome da pessoa. Qual que vai ser o tipo desse campo? Text, ou seja, o nome não é um texto. E aqui tem not null, primary key, auto-increment e unique. Ou seja, esse campo aqui, ele pode ser nulo? Se sim, você marca. Esse campo aqui é uma chave primária. Chave primária são campos que não podem se repetir de forma nenhuma. Esse campo é auto-increment, por exemplo, você tem lá um campo ID. O ID ele vai ser auto-increment.
Por quê? O ID 1, 2, 3, 4, 5, ele sempre vai ser um a mais do que o último. Então, aqui, isso daqui seria um campo autoincremente. E único, ou seja, um campo não pode se repetir também. Muito parecido com a chave primária. A gente vai falar sobre chave primária mais para frente. Mas o foco dessa aula aqui não é ensinar sobre banco de dados, e sim interagir o Python com o banco de dados, ok? Então, lá, vou criar aqui nome pessoa, adicionar campo. Vou criar aqui na tabela pessoa, que eu não coloquei text, né? Colocamos text. Agora sim, podemos colocar aqui idade, vai ser integer e beleza. Então agora, quando eu vim em OK, ele criou uma tabela para mim. Eu posso ver aqui que eu tenho uma tabela chamada pessoas, e essa tabela pessoas tem duas colunas, a coluna nome e a coluna idade. Se eu quiser visualizar essa tabela, eu posso vir aqui e selecionar pessoas. E agora eu posso adicionar um registro. Por exemplo, quero adicionar aqui, deixa eu pensar, nome, Caio, e idade vai ser aplicar. E a idade vai ser, deixa eu pensar, 20, colocar a minha idade real, 21 anos. Aplicar, então agora eu tenho uma linha nesse banco de dados, ou seja, onde a pessoa Caio, tem o nome de Caio e a idade 21. Posso adicionar um novo registro, ou seja, a gente pode fazer tudo isso daqui nessa própria interface, conseguir visualizar e tudo certinho. Então fica bem interessante. É para isso que serve essa ferramenta. Quero salvar? Aperta Ctrl S e está salvo. Vou fechar ela aqui por enquanto. Vou dar um Windows D aqui para vir para a tela inicial. Eu tinha salvado aqui na área de trabalho, né? Eu vou jogar para a lixeira, não vamos utilizar mais ela. E agora nós vamos utilizar o Python para fazer essa manipulação de banco de dados. Então eu vou vir em New File, vou vir... Eu não falei da documentação para vocês, né? Aqui está a documentação do SQLite inteiro. Então aqui ele fala que você importar, para você se conectar, como que você vai criar as tabelas, por aí vai, tananana. Então tem tudo aqui, a documentação tá dentro aqui, ó, docs.python.org/3/library/sqlite3.html. Vamos lá. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, new file, vou chamar de banco de dados, banco-de-dados.py, e aqui agora sim. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar o SQLite 3, import SQLite 3. Diferente de banco de dados como MySQL, Postgres, Oracle, qualquer banco de dados que tem aí no mercado, o SQLite 3 já vem por nativo no Python. Quando você faz a instalação do Python, você tem o SQLite 3. Só ver se está gravando, tá? Beleza? E agora, se você for utilizar outro banco de dados, como o MySQL, por exemplo, você vai ter que instalar uma biblioteca que se conecta com o MySQL. Mas o SQLite 3 você não precisa, ok? Depois de ter feito a instalação, o que nós precisamos fazer? Como a própria documentação já diz aqui, nós precisamos fazer uma conexão. Então, nós precisamos colocar SQLite3.connect e passar o nome do arquivo, o caminho do arquivo do nosso banco de dados. Aqui ele passa só o nome, example.db, mas você poderia passar um caminho completo. Então, vamos fazer isso? Vamos colocar aqui, ó. Com vai ser igual a SQLite3.connect, e aqui no connect ele passou exampledb. Eu não quero passar exampledb. Eu quero passar, por exemplo, meu banco de dados.db. Feito isso, olha só o que vai acontecer quando eu rodar esse código. Terminal, já ativou meu ambiente virtual, vou rodar esse meu código. Então, Python 3, banco de dados.py. Rodei o meu código e olha aqui, ó, o que apareceu aqui para mim? Um arquivo aqui, ó, meu bando de dados.db. Eu coloquei bando e não banco, né? Vamos atualizar isso daqui, vamos deletar isso daqui, move to trash. Vamos rodar aqui, meu banco de dados, agora sim, meu banco de dados.db. Eu vou abrir esse banco de dados lá com o meu DB Browser. Então, eu vou vir aqui no meu DB Browser, novo banco de dados, vou vir em Python Projects, vou vir em Scripts, e vou vir abrir aqui o meu banco de dados. Save. Eu fiz algo de errado. Novo banco de dados, Python Projects, Scripts, meu banco de dados. Save. Um arquivo com o nome meu banco de dados já existe. Você deseja... não, que eu estou criando um novo. Eu quero abrir um banco de dados. Aqui, beleza. Scripts. Salve, open. Agora sim. Esse banco de dados que eu acabei de criar lá no Python, a gente pode visualizar aqui no DB Browser que ele não tem nada. Por quê? Porque eu simplesmente falei que ele foi criado. A gente simplesmente criou o arquivo. Existe alguma informação dentro deste arquivo? Não. Então agora, depois, o que ele fala pra gente? Ele fala que nós temos que criar um cursor. Então a gente tem que criar uma conexão. Agora, esse SQLite3.connect, ele não retornou uma conexão pra gente? Então com vai ser igual a SQLite3.connect, ou seja, conectamos em um banco de dados.
Quando a gente conecta em um banco de dados, o que ele verifica? Esse banco de dados aqui já existe? Se já existir, ele simplesmente conecta no banco de dados que já existe. Se o banco de dados não existe, ele cria o banco de dados, como ele acabou de ser feito. Se eu der um print aqui, print em com, que é essa variável aqui que recebeu a conexão, ele falou aqui, ó, SQLite3.connection, object act e um endereço de memória. Ou seja, com é uma conexão com esse nosso banco de dados. Então, nós podemos efetuar processos aqui dentro. Como que nós fazemos para executar comandos SQL lá dentro do nosso banco de dados? Por exemplo, vamos vir aqui. Se eu venho aqui em novo banco de dados, eu poderia, ou novo banco de dados não, criar tabela, eu coloco aqui a tabela pessoas, vou colocar aqui o campo, adicionar campo, travou? Eita, meu PC travou, fechou sem querer. Abrir de novo aqui. Deu problema, não quero enviar não. Não quero novo banco de dados. Abrir banco de dados, Python Projects, Scripts, meu banco de dados, Open. Vou vir aqui em criar tabela. Vou chamar essa tabela de pessoas. Vou vir adicionar campo. Campo nome. Nome. Isso a gente nunca coloca maiúsculo, né? Também. Pode, mas por padrão a gente não costuma colocar. Novo campo, vou colocar idade agora. Idade. Idade vai ter em integer. Ele não gerou esse código aqui pra gente? Então, por exemplo, se eu usar esse código aqui, ó, eu não vou criar essa tabela. Vou fechar aqui, cancelar. Eu posso vir aqui em executar SQL, vou dar um Ctrl V aqui, e quando eu executar esse meu código, se eu rodar aqui, ele vai falar, ó, resultado, consulta executada com sucesso. Levou 0 milissegundos e o comando que a gente rodou. Esse comando, ele cria uma tabela no banco de dados, ou seja, create table, cria uma tabela. Qual vai ser o nome dessa tabela? Pessoas. Quais campos eu vou ter? Nome. Qual tipo do campo vai ser? Text. Qual que é o campo que eu tenho próximo? Idade. E o tipo é integer. Se eu vir em estrutura do banco de dados, nós podemos perceber que aqui, ó, dentro de tabelas, ele já mostrou o valor 1. Qual que é a tabela? A tabela, opa, cliquei sem querer, a tabela pessoas. E a tabela pessoas tem nome e idade aqui dentro. Eu vou apagar essa tabela, vou vir aqui em deletar tabela e vou dar um yes. Pronto, vou dar um Ctrl S e agora eu não tenho mais uma tabela nesse meu banco de dados, está vazio. Caio, como que eu faço para executar esse comando aqui, ó, create table, pessoas, lá através do Python? Ou seja, eu não quero ter, porque o usuário do nosso sistema, ele não vai ter esses sistemas aqui, é sistema só para o programador ver e ver se está tudo funcionando ok. Agora, o usuário do sistema, a gente tem que fazer isso lá no Python. Como que a gente faz isso? Muito simples. A gente tem que criar um cursor. Então, aqui eu vou chamar com.cursor. Isso daqui vai me retornar um cursor. O cursor vai ser um objeto capaz de escrever códigos em SQL e efetuar no banco de dados. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada cursor. E falar que vai ser igual a com.cursor. Feito isso, o cursor, existe um método chamado .execute. O execute aqui é muito simples. A gente pode executar qualquer comando em SQL. Eu posso vir aqui e colocar create table. Vou colocar aqui teste. Aqui a gente coloca nome e vou colocar text também. Vai ser do tipo de dado text. E aí, depois eu faço um cursor.commit. Commit é com.commit, na verdade. Com.commit. Aí, beleza. Esse com.commit, o que vai fazer? Ele vai realmente efetuar a mudança no banco de dados. Porque só executar o cursor.execute, ele não faz aquela alteração no banco de dados. Ele fala assim, ó, existe uma alteração para ser feita no banco de dados que é essa, essa e essa. Quando você chama o com.commit, que aquela execução é feita no banco de dados. Agora eu vou rodar esse meu código Python, banco de dados.py, rodei. Ele não me mostrou nada porque eu não pedi para ele dar nenhum print. Vou voltar aqui no meu banco de dados, vou pressionar um F5 e agora nós temos uma tabela aqui no nosso banco de dados, ó, a tabela teste. E essa tabela teste tem um campo chamado nome. E eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro dessa tabela. Posso adicionar valores, posso não adicionar, posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Se eu quiser adicionar o valor GD, tá aqui. Posso deletar esse valor aqui, deletar registro, Ctrl S, e vou apagar essa tabela novamente. Quero criar aquela tabela aqui, a tabela pessoas. Então, eu já tenho esse comando em SQL aqui, que o próprio DB Browser já fez pra gente. Então, em vez de colocar create table test aqui, eu vou colocar esse create table pessoa. E eu vou colocar 3 aspas aqui, porque ele está em mais de uma linha, né? Então, a gente coloca 3 aspas. E aqui, ó, como aqui, olha só, no Python a gente não tem 2 tipos de aspas, que são as aspas simples e as aspas duplas.
Opa. Se eu abro aqui com aspas duplas, eu tenho que não posso usar aspas duplas aqui dentro. Como aqui dentro eu já estou usando aspas duplas, eu vou abrir aqui com aspas simples e tirar as aspas duplas. E aqui eu também vou abrir com aspas simples. 3 aspas simples. Ok, agora eu tenho comando. Eu tenho esse comando, então tudo que eu coloco dentro do execute aqui, ó, vai ser executado lá no nosso banco de dados. Vamos rodar nosso código novamente. Vamos esperar um pouquinho, porque que parou? Ah, o banco de dados está bloqueado. Deixa eu só vir aqui, dar um Ctrl S, deixa eu fechar ele aqui, porque eu já estava utilizando lá em outro lugar, então ele já estava aberto, né? Não tinha fechado. Agora sim, vamos abrir o nosso banco de dados novamente. Opa, eu sempre clico em novo banco de dados sem querer, Python Projects. Vamos vir em Scripts, meu banco de dados, e agora até então nós temos que ter a tabela pessoas, então nós temos aqui a nossa tabela pessoa. Então, com a tabela pessoa, nós podemos executar algumas outras coisas aqui dentro. Eu vou tirar esse comando. Se eu tiro esse comando, a tabela pessoa continua existindo? Sim, porque está salvo isso daqui. Então, a tabela pessoa já foi criada. As tabelas, normalmente, não são criadas através da linguagem de programação. Porque as tabelas a gente cria aqui no próprio DB Browser. O que a linguagem de programação vai fazer? Ela vai inserir pessoas dentro dessa tabela, vai remover pessoas, vai alterar essas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem um programa que agora o usuário vai pedir digite seu nome e digite sua idade. A gente salva no banco de dados. Como que a gente pode fazer isso? Dentro desse meu banco de dados, já existe a tabela pessoa. Nós precisamos inserir dentro dessa tabela pessoa. E o ato de inserir algo é um comando chamado insert into. Então a gente vai passar insert into, insira numa determinada tabela os values, quais valores, e a gente passa aqui, ó. Provavelmente aqui nós temos, ó, insert into, o nome da tabela e os values, e são os valores que eu quero passar. Vamos fazer exatamente isso daqui, pessoal? Então aqui nós podemos vir aqui no Python, nós vamos colocar aqui, ó, cursor.execute, e eu vou falar lá. Qual comando eu quero rodar? Insert into. Vamos colocar numa tabela que não existe. Por exemplo, aqui ele está falando para colocar na tabela stocks. Eu tenho essa tabela stocks aqui no meu banco de dados? Não, eu tenho só a tabela pessoas. Mas vamos, só para mostrar que vai dar erro, colocar a tabela stocks aqui. Stocks. Insert into, agora eu tenho que passar os values. Quais valores eu quero passar? Aqui eu vou passar qualquer coisa. Vamos supor que essa stocks aqui estava me perguntando a idade e minha altura. 180 centímetros. Beleza. Ok, vou dar um com.commit e vou rodar esse meu código. Rodei meu código e ele falou SQLite 3 Operation Error No Search Table Stocks, ou seja, esse comando aqui não pode ser executado porque não existe a tabela stocks. Então aqui existe a tabela pessoa. Essa tabela stocks aqui não existe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar exatamente o nome da tabela que eu tenho. Qual que é a tabela que eu tenho? Pessoas. Se eu venho aqui e coloco pessoas, como é que tá lá? Pessoas, né? Pessoas. E aqui eu tenho que passar dentro dessas tuplas exatamente os valores que eu tenho, os tipos de dados que eu tenho aqui. Então o nome não é um text e a idade não é um integer. Então eu não posso passar um float no idade, por exemplo. Ou eu não posso passar 3 dados. Então vamos supor, o primeiro dado que eu passar aqui vai ser para o nome, porque o nome é o primeiro. Então vamos lá, nome eu vou colocar Caio. Depois, ó, nós temos que colocar a idade. A idade, ele é um integer, um integer, tanto faz. Eu vou colocar aqui 21. Se eu coloco um outro valor aqui, por exemplo, 32, não sei, não existe uma terceira coluna. O que vai acontecer? Ele vai falar SQLite Operational Error. Table pessoa has 2 columns. Tabela pessoas contém 2 colunas e não 3. Então aqui, ó, eu tô passando 3 colunas, 3 valores, mas só tem 2 colunas para armazenar esses valores. Então eu só posso passar 2 valores, que é Caio, vai ser o nome, e a idade 21. Eu executo esse meu comando, beleza, vamos ver se funcionou? Agora aqui em navegar dados não tem nada. Se eu pressionar F5, tem lá Caio e 21. Foi inserido através do Python. O que seria interessante a gente fazer nesse programa? Por exemplo, assim, eu crio uma variável nome, falo aqui, ó. Vamos pedir aqui input, digite seu nome. E a idade é igual a input, input, para a gente vamos converter primeiro, né? Digite sua idade.
Perfeito. Agora, em vez de passar Caio aqui, o que eu posso passar? Eu coloco um F aqui antes da string. Em vez de passar Caio, eu vou passar o nome que a pessoa digitou. Então, nome. Em vez de passar o 21, eu passo a idade que a pessoa digitou. Idade. Vamos rodar esse programa? Digite seu nome. Vou colocar lá Marcos. Marcos. Idade, 35 anos. Pressionei Enter. Aqui no 35 eu coloquei um negocinho ali sem querer, então vamos colocar de novo. Marcos, 35 anos. Pressionei Enter. Vamos ver se funcionou? Vou dar um F5. Tem lá, Marcos, 35 anos. Então é dessa forma que a gente vai manipular os nossos bancos de dados. E aqui você fica livre para fazer o que você quiser. Se você olhar aqui na própria documentação do SQLite, você pode criar tabelas, inserir valores, remover valores, criar updates, select. Ah, a gente não fez um select, né? Vamos fazer um select aqui no banco de dados. O que é um select? Select é a gente poder ver o que tem no banco de dados. Por exemplo, o execute aqui, o insert into não, por exemplo, inseria valores dentro do banco de dados. O select ele vai trazer esses valores para o Python. Então, eu posso fazer assim, ó, select asterisco. O que é o asterisco? Significa todas as colunas. Select asterisco from e depois eu coloco o nome da minha tabela. Aqui ele colocou estoques. Não vamos colocar estoques, vamos colocar pessoas. Feito isso, só que aqui tem uma diferença. O comando execute, o insert int, não ia enviar um dado para o banco de dados. O insert int ia fazer isso. O select vai trazer um dado para o banco de dados. Então, nós precisamos fazer aqui um for, ó, for row in execute, cursor.execute. Por quê? O cursor.execute está mandando, quando a gente utiliza o select, ele retorna algo para a gente. Então, a gente pode fazer assim, ó, vou colocar x vai ser igual a isso daqui. A gente não precisa do commit, né? Porque a gente não está fazendo nenhuma alteração no banco de dados. E vou dar um print em x. Vou rodar o meu código. Podemos tirar esses dois inputs aqui. Pressionei Enter. Eu tirei e rodei o código muito rápido. Não deu tempo de salvar. Agora eu tenho lá, ó, SQLite3.cursor. Então aqui eu posso fazer um for dentro desses x. Esse cursor é um iterável. Então for i em x. Quando eu faço isso e dou um print em i, o que ele tem que trazer para mim? As duas linhas que eu tenho no banco de dados. Cadê meu banco de dados? Está aqui. Então, ele tem que trazer uma tupla escrito Caio 21 e uma tupla com Marcos e 35. Vamos rodar esse nosso código. Ele mostrou lá, Caio 21, Marcos e 35. Se eu venho aqui, adiciono um novo registro, por exemplo, João. Letra maiúscula, João. Aplicar. E eu quero ter também idade 45. Aplicar. Vou dar um Ctrl S para salvar, porque o DB Browser não salva automaticamente. Quando eu rodar esse meu código novamente, ele me traz Caio 21, Marcos 35 e João 45. Aqui no João ele trouxe esse _N porque eu dei um Enter aqui na hora de digitar o text, aí ele pegou o Enter, né? Então eu posso até tirar esse Enter, cadê? Aí, agora sim, aplicar, vou salvar. Então, eu alterei no que tinha no meu banco de dados. Agora sim, tem lá Caio 21, Marcos 35 e João 45. Então, a gente aprendeu a criar uma tabela, se conectar com o banco de dados e executar, enviar valores, inserir valores dentro dessa tabela e também trazer valores que está dentro dessa tabela. Só que, além disso, você pode claramente fazer um delete. Cadê? Vamos vir aqui. Aqui no... Ele não vai mostrar ou mostra a documentação do SQLite? Delete. Vamos ver. Mas aqui não é conhecimento do SQLite em si, aqui, ó. Delete from table. Então você pode deletar algo da tabela. Você pode dar um update também, update. Ou seja, você já tem um dado e você quer fazer uma atualização desse dado. Por exemplo, eu quero mudar o nome de Caio para Caio 2. Você faz um update. Ok, pessoal? Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. Deixa eu ver quanto tempo já deu. Já deu 23 minutos de aula só sobre bancos de dados aqui, só sobre o SQLite. Então, vocês perceberam que é muito simples para a gente conectar no banco de dados utilizando a linguagem Python. É muito tranquilo mesmo, não tem segredo nenhum. O SQLite traz bastante facilidade para a gente, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. E não se inscreve, ó, de se inscrever na PyStack Week e convida seus amigos para você ganhar pontos e concorrer a camisas, cadernos e canecas como essa daqui que você está vendo, ok? Um abraço e até mais a todos.